Os sintéticos sempre tiveram uma presença muito forte na franquia Alien, retratados algumas vezes como antagonistas e outras como protetores dos seres humanos. E com o crescimento do universo expandido, era natural que essas histórias também passassem a incorporar a presença desses personagens, agora se aproveitando de toda a liberdade criativa oferecida pelas novas mídias. Além dos tradicionais androides, nós tivemos 2 casos bem peculiares de aliens sintéticos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos falar sobre a história dos xenomorfos sintéticos Norbert e Jerry. Mas antes, se você gosta de Alien, não deixe de se inscrever aqui no canal para saber sempre que tiver novidade e ainda nos ajudar a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Então roda a vinheta e vamos falar de Alien. O primeiro alien sintético apareceu na série de quadrinhos Aliens Harvest, também chamada de Aliens Hive, publicada pela Dark Horse em 1992. Nessa história, escrita por Jerry Prosser, somos apresentados ao geneticista Stanislaw Mayakovsky, que através de estudos envolvendo inteligência artificial e antropologia dos insetos, criou ARI, ou A7, uma réplica cibernética de uma formiga criada com o intuito de se infiltrar em formigueiros orgânicos e permitir o estudo da vida desses animais. ARI era sua maior criação, composta por tecnologia de ponta e um cérebro que ia além de uma formiga normal. E o seu trabalho com ela foi registrado no livro Cyberantics, que logo se tornou bastante popular. Mas as coisas mudaram para Stan quando uma doença em estado avançado foi descoberta. Ele teria pouco tempo de vida e sofreria com sintomas bastante severos. Então, para poder suportar os sintomas dessa doença, ele se tornou um usuário da geleia real, uma substância obtida nas secreções dos aliens rainha. Essa geleia criada pela rainha aparece em diferentes histórias do universo de Alien e é conhecida pelas suas propriedades transformativas. Pelo que se sabe, entre os xenomorfos, ela é a responsável pelo desenvolvimento dos drones pretorianos e até mesmo da rainha quando necessário. Nessa linha do tempo dos quadrinhos de Alien, os seres humanos tiveram acesso a essa geleia real nos restos de ninhos de aliens que foram deixados aqui no planeta depois de uma infestação que aconteceu na Terra no século 22. E a partir desse material, a Grand Corporation desenvolveu uma droga sintética chamada Xenozip, que era capaz de aprimorar a força e a agilidade dos seus usuários. Mas, obviamente, ela tinha também os seus efeitos adversos, como a dependência química e consequências negativas nas capacidades mentais. A Grant chegou a desenvolver uma versão sintética da geleia real, só que eles não conseguiram replicar completamente os efeitos da substância coletada diretamente no ninho. Então foi criada uma necessidade nessa corporação de passar a controlar ninhos de aliens para poder estar sempre coletando a geleia. E além disso, algumas pessoas, como o próprio Dr. Mayakovsky, começaram a comprar essa geleia ilegalmente e consumir ela pura, porque dessa forma ela era capaz de criar uma sensação de bem-estar indescritível, de causar alterações na consciência de forma que nenhuma outra substância era capaz, o que fez dela um produto altamente procurado. Em um momento em que o geneticista já estava desesperado, sem dinheiro para comprar mais da geleia real, ele recebe então a visita de uma ladra e espiã corporativa chamada Julian Leach. Inspirada pelo trabalho de Mayakovsky com a formiga cibernética, ela propôs a criação de um alien sintético que poderia se infiltrar nos ninhos. Assim, eles poderiam conseguir facilmente a geleia e ainda ganhar muito dinheiro com isso. Foi então que, baseado no seu projeto anterior, Stan criou o XL1, ou Norbert, um xenomorfo sintético que poderia se infiltrar nos ninhos de aliens. Esse nome Norbert foi escolhido pela Julian em homenagem ao Norbert Wiener, um filósofo e matemático que ficou conhecido como o criador da cibernética. Em questão de capacidade física, Norbert era bem parecido com um xenomorfo do tipo XX-121, com muita agilidade, mobilidade e força. Ele também era tão letal quanto,
mas em caso de emergência, a sua programação poderia ser alterada instantaneamente usando um código de emergência. O sintético também foi equipado com secretores de feromônios artificiais, o que teoricamente o faria passar despercebido entre os aliens. Norbert tinha um sistema de comunicação bastante rudimentar, se expressando apenas através de frases simples e gostava de passar o tempo brincando com o seu cão Mac. E diferente de um alien, ele não atacava humanos, a não ser que fosse ameaçado antes. Com a sua arma secreta, Julian e Mayakovsky embarcam na The Dolomite a caminho de A6454, planeta que a Grant Corporation vinha usando como fonte da geleia real. Chegando lá, Norbert e Mac descem para a superfície do planeta e eles não têm dificuldade em conseguir a substância. Para se proteger dos xenomorfos, o pessoal da Grant Corporation estava usando um sistema de supressão infrassônico, que deixava os aliens desacordados. Mas isso não funcionava com Norbert, que, seguindo as ordens do seu criador, invadiu o transporte da Grant e coletou a geleia real. E a missão tinha tudo para acabar bem, só que o Dr. Stein não queria sair de lá sem saber se a sua criação realmente tinha sido um sucesso. Então ele pede para o Norbert desativar os feromônios na coleira do Mac e entregar ele para os aliens. Pois é, já começou errado aí. Seguindo os aliens que agora levavam o cãozinho, Norbert vai até o ninho, deixando para trás uma trilha que depois poderia ser seguida pelos humanos. E esse é um trecho muito legal desse quadrinho porque ele traça um paralelo entre os aliens e as formigas, narrando a entrada do Norbert lá com frases do livro Cyberantics. Ele faz uma comparação mesmo entre as duas espécies, as suas atividades e até mesmo a estrutura daquela colônia. Adentrando cada vez mais no ninho, Norbert chega até o centro, o local onde estava a rainha. Lá ele deveria realizar uma missão de reconhecimento, mas assim como Ari, Norbert falha na última parte da sua missão. Um dos guardas estranha o cheiro do xenomorfo que não fazia parte daquele grupo e detecta ali o intruso. Mesmo realizando uma mudança na composição dos feromônios, ele não consegue enganar os aliens e é atacado. Uma mudança agressiva nas condições climáticas danifica o transporte dos protagonistas, deixando Stan, Julian e o sintético Jill presos naquele planeta. E agora, a única esperança deles de sair dali era a nave da Grant que o Norbert tinha atacado. Mas para chegar nela a tempo, eles teriam que passar por dentro do ninho dos aliens. Durante essa travessia, eles passam por uma coisa que parecia uma pilha de excrementos. E o Dr. Mayakovsky, já se sentindo no fim da sua vida, decide examinar aqueles detritos, assim como ele tinha feito com as formigas anteriormente, porque, segundo ele, nesses detritos era possível descobrir mais sobre a vida da ninhada, do que eles se alimentavam. E bom, o que estava lá era o Mac, tentando pegar a coleira do cachorro para recuperar os feromônios que haviam restado nela. Stan cai e estava para ser atacado por um grupo de aliens quando Norbert aparece novamente. Agora bastante danificado, o xenomorfo usa suas próprias partes para criar uma arma improvisada e ajudar os seus companheiros de tripulação a sair do ninho. Pois é, exatamente. Mas Norbert já estava quebrado e só consegue se manter ativo por tempo suficiente para os humanos e Sintético escaparem. E esse foi o triste fim de Norbert e Mac no planeta dos aliens. No entanto, a saga dos xenomorfos sintéticos não acabaria por aí, já que em 1994 o grande roteirista de quadrinhos John Arcudi traria uma continuação em Aliens Stronghold. Usando como ponto de partida o primeiro alien sintético, que ficou conhecido como Protótipo Mayakovsky, a Grant Corporation desenvolveu Jerry, uma nova réplica artificial que também tinha como principal função se infiltrar em ninhos, passando despercebido graças à presença dos feromônios. Só que esse modelo já tinha uns aprimoramentos consideráveis. Entre os mais notáveis deles certamente estão a capacidade de raciocínio e comunicação mais avançadas, uma personalidade mais amigável e a implementação dos protocolos de Asimov, que impediam ele de ferir seres humanos. Além disso, Jerry também nutria uma grande admiração por Mayakovsky,
demonstrando até mesmo uma certa curiosidade sobre o paradeiro do cientista e um fascínio sobre o seu trabalho. Jerry era um dos sintéticos da estação de pesquisa do Dr. Caspar Nordling, um cientista que vinha trabalhando no desenvolvimento de um vírus capaz de matar os aliens, mas que não pudesse fazer mal aos seres humanos. Só que o tempo vivendo apenas entre sintéticos e aliens acabou mexendo com a cabeça do Nordling e tornou ele uma pessoa muito mais cruel. Ele gostava de tratar mal e ver um suposto sofrimento desses droides. Até mesmo o Jerry era destratado pelo cientista, sendo obrigado a fumar charutos e fazer outras coisas que ele não gostava, simplesmente porque o Nordling achava engraçado. Só que essa crueldade não se resumia aos sintéticos, obviamente. Depois de fazer uma entrega de óleos na instalação, um casal de técnicos descobre que Nordling fazia experimentos sádicos com os aliens. E não apenas isso, mas ele também estava se aproveitando da situação para vender ovos de alien rainha ilegalmente sem o consentimento da Grant Corporation. Quando a verdade sobre as suas atividades ilegais começa a ser descoberta, Nordling entra em pânico e tenta matar os técnicos, colocando drogas na sua bebida e deixando o casal desacordado para morrer na Câmara dos Aliens. Quem salva eles é Jerry, seguindo a sua programação de sempre proteger a vida humana. Então, lutando contra as adversidades causadas pelos androides que estavam apenas seguindo as suas programações, Philip e Joyce Trank tentam escapar dessa estação de pesquisa com a ajuda de Jerry e dos outros sintéticos, que acabam se revoltando contra as ações do cientista. Só que para tentar impedir a fuga de Joy e Philip, que claro, iam entregar ele para Grant, o Dr. Nordling solta na instalação os aliens, que começam a atacar tudo e todos que encontram pelo caminho, dando início a um grande combate entre sintéticos e xenomorfos. E até mesmo o próprio Jerry entra nessa luta contra os aliens, só que ele usa um rifle de pulso, chega a ser bem engraçado isso. E como resultado desse combate, o Jerry acaba muito danificado. Só que ele ainda tinha uma missão a cumprir. No meio de toda a confusão, o Dr. Nordling consegue entrar em uma cápsula de fuga, no maior estilo vilão clássico, e estava se preparando para fugir levando a única coisa que importava para ele ali, que era o dinheiro. Mas de repente Nordling é surpreendido por Jerry, agora com uma mudança que faria toda a diferença. O combate intenso destruiu parte da sua central de processamento, causando uma falha na programação do sintético, que agora estava livre das leis da robótica. Então o alien acende um charuto que o próprio Nordling tinha feito para envenenar um comprador e mata o cientista de forma um tanto vingativa. O destino de Jerry depois desses eventos é desconhecido, mas ao que tudo indica, ele, como estava muito danificado, só foi desativado e nunca mais foi encontrado novamente. O Jerry certamente é um dos personagens mais inusitados do universo expandido de Alien, porque apesar de ser um alien sintético, ele tinha um lado ali que se aproximava um pouco de um humano, diferente do Norbert, que era mais robozão mesmo. Mas mesmo com toda essa excentricidade, Aliens Stronghold foi uma das histórias de Alien que eu li que eu mais gostei, principalmente nessa parte de como ela cria conflitos a partir das diretivas de programação dos sintéticos. Às vezes eles sabiam que uma coisa não era certa, mas eles não sabiam o que fazer contra aquilo, afinal eles foram programados para obedecer. E enquanto o Nordling desumanizava completamente esses sintéticos, os Strunk mostram um outro lado, eles têm um certo nível de empatia por eles, provavelmente por causa da forma humana. Tanto que o desenvolvimento da relação deles com o Jerry ao longo da história é bem interessante. Inicialmente eles veem esse xenomorfo sintético como uma ameaça, apesar dele poder falar e raciocinar e ter essa programação para sempre proteger as pessoas. Essa coisa da empatia com seres sintéticos é um ponto bem interessante da ficção científica, e eu até pretendo falar sobre isso aqui no canal muito em breve, mas não vai ser em um vídeo de Alien, vai ser de outra franquia. Aguardem. E essas foram as histórias dos aliens Norbert e Jerry. Comentem aí o que vocês acharam deles e quais outros assuntos de aliens vocês gostariam de ver por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram, pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.